Olá, gente, muito bom dia. Esse é dia 28, domingo, dia 28 de julho, meio do mês cravado, final do mês, né? Meio do ano. E nós estamos aqui compartilhando com vocês esse percurso extraordinário do livro de Atos dos Apóstolos. E nós já estamos caminhando lá para o capítulo 25, você que nos acompanha dominicalmente. Nós estamos trabalhando esse movimento que acontece com Pedro, com Tiago, com João, com Paulo, agora dentro da história, e tem sido umas aventuras fantásticas. E hoje venho com meus queridos companheiros, aqui à minha direita, nossa querida amiga Loide Nogueira. Muito bom dia, Loide, seja bem-vinda. Bom dia, meu bispo, obrigada por mais esse dia. Bom dia, pastor João. Bom dia, Loide. Ok, e você, querido companheiro do Café com Bispo, aí ligadinho pela 92.3. Olha, fique conosco até o final, porque hoje nós temos nesse estudo, né, um cenário dramático de muitos desafios, né? Sim, verdade, muitos desafios. Bom dia, querido João, amigo. Bom dia, digníssimo bispo Renato Chaves. Bom dia, Loide. Bom dia, Diego, companheiros da cabine do programa, e bom dia a você que está do outro lado a nos ouvir. Hoje, já decorrendo cerca de 28 programas que a gente está fazendo este ano de 2024, e hoje é mais um dia que o Senhor nos concede para transmitirmos ao ar, às pessoas que nos ouvem e a nós mesmos, aquilo que o Espírito Santo nos propuser, nos colocar na mente e no coração. Amém. No comando do Capitão Tabito, nós vamos seguindo o programa de hoje, nessa aventura fantástica na Loide Nogueira. É isso aí, um cenário assim desafiador, bispo. Sim, vamos lá. Vamos lá. Aqui, capítulo 25, você com a sua Bíblia ali aberta, ou então simplesmente ouvindo a nossa voz por essa rádio que tem tomado conta do Maranhão. Vamos lá. 3 dias depois de Festo chegar a Cesareia para assumir o posto de governador, ele subiu a Jerusalém. Os principais sacerdotes e líderes do povo renovaram seu desejo de vingança contra Paulo e pediram a Festo o favor de enviar Paulo a Jerusalém para responder às acusações. Uma grande mentira. Estavam ainda decididos a executar plano de preparar-lhe uma emboscada e matá-lo no caminho. Festo respondeu que Cesareia era a jurisdição apropriada para Paulo e que voltaria para lá em alguns dias. Vocês são bem-vindos, ele disse, para voltar comigo e acusá-lo, seja qual for o motivo. Cerca de 10 dias mais tarde, Festo voltou para Cesareia. Na manhã seguinte, assumiu seu posto no tribunal e mandou trazer Paulo. Assim que ele entrou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém o cercaram, gritando acusações absurdas, impossíveis de serem comprovadas. Então Paulo tomou a palavra e disse simplesmente: não fiz nada de errado contra a religião judaica, contra o templo ou contra César, tenho dito. Mas Festo queria agradar aos judeus e insistiu: você gostaria de subir a Jerusalém e me deixar conduzir seu julgamento lá? Paulo respondeu: estou de pé, neste momento, perante o Tribunal de Justiça de César, onde tenho o direito de estar, e aqui permanecerei. Não fiz nada de ofensivo aos judeus e sei que o Senhor tem consciência disso. Se cometi algum crime e mereço a morte, enfrentarei a situação. Mas se não há base para tais acusações, e o Senhor sabe que não há, ninguém pode me obrigar a prosseguir com este absurdo. Estamos perdendo tempo aqui. Apelo para César. Festo conversou rapidamente com seus conselheiros e deu seu veredito. Você apelou para César, então vai para César. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui. Gente, Festo está assumindo o lugar de
meu Deus, esqueci o nome dele agora. Félix. De Félix, né? Ele está assumindo o lugar de Félix, assumindo o governo, ele é novo ali, e como um político básico que ele era, tentar agradar aqueles que ele estaria exercendo o governo sobre ele será a sua habilidosa atitude, né? E vai tentar agradar os judeus, julgando Paulo lá em Jerusalém, o que seria um problema seríssimo diante das circunstâncias. E Paulo, então, como cidadão romano, se posiciona com muita clareza, né? E como seu destino é Roma, né? Ele está destinado a ir a Roma, não tem jeito, era esse o caminho. Ele faz esse apelo para que ele seja julgado em Roma, e então Festo não tem como negar isso, né? Cesareia era aquela cidade onde Herodes governava, né? Era dali que partia o governo de toda aquela região. E agora quem está no comando de tudo isso é Festo, dando o seu jeitinho para não desagradar o seu eleitorado, né? Mas Paulo, com toda firmeza e com toda clareza, faz essa apelação. Será um problema para Paulo, é claro, né? Mas é a maneira que Paulo tem de prolongar a sua missão sobre a terra ainda, né? Esse apelo para César, então ele logo vai ser conduzido para Roma a fim de ser estabelecido esse julgamento lá, né? Nos programas anteriores nós lemos e comentamos onde Paulo, ainda na Ásia, recebe um profeta que diz assim: importa que, assim como pregaste o meu evangelho entre os gentios, importa também pregar em Roma. Era grande oportunidade de Paulo ser enviado a Roma, porque qualquer viagem não oficial de Paulo a Roma corria o risco dos judeus tentarem atacá-lo, né? Uhum. Então aparece a oportunidade. E aquilo que dissemos no programa passado, Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, as suas decisões eram orientadas pelo Espírito de Deus que havia nele. Então, naquele momento, ele percebia todas as ciladas, ele via, como nós dissemos no programa anterior, o Espírito Santo levou a ver a situação que estava armada para ele ainda em Jerusalém, e ele, de repente, vê a situação, a saída, e deixa o conflito entre fariseus e saduceus, e sai ileso. Novamente, eles o acusam ou tentam armar ciladas, e ele lembra-se, creio eu, da profecia, em que disse: você vai a Roma pregar o evangelho. Então, digníssimo governador, estou pronto para ir me apresentar a César em Roma. Entendo que era um plano divino, e Paulo, entendendo esse plano, corrobora, e as circunstâncias também corroboram. Quando o próprio Paulo escreve dizendo que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, está bem aqui, isso acontecendo. Uhum. Essas ciladas contribuindo para a sua viagem oficialmente a Roma, e sem despesa, né? Sim. Ele não tinha que pagar passagem. Uhum. Ele ia por conta do governo. Sim. Lloyd, eles estão fazendo de tudo, né? Desde aquele jejum que eles fizeram. Os 40, parece até Alibaba, os 40 ladrões. Ali, 40 homens jejuando dia e noite. E tal. Né? E aqui do versículo 10 a 11, Paulo coloca aqui o governador numa situação difícil, né? Que ele diz: olha, não tem nada de errado, não prejudiquei ninguém, não fiz baderna, não fiz nada, nem os judeus, nem contra César, nem contra o templo. E ele diz: e o Senhor sabe disso, o Senhor tem consciência disso. Puxou aqui, né, esse governador para a consciência dele. O Senhor é consciente que não tem nada de errado comigo. É interessante quando ele faz essa denúncia na consciência desse governador. Ele sabia muito bem, Lloyd, que não havia consistência nas acusações. Não há base, como ele diz, não há base nenhuma para essas acusações.
Não tinha cabalidade nenhuma as acusações. Nem de todas a gente tem conhecimento, não? Isso. Nem de todas. E como ele diz, não tem base nenhuma, mas se eu tiver de enfrentar, eu enfrentarei todas, ele falou. Paulo tinha essa firmeza com ele, Sim. né? Essa firmeza, essa postura de ser homem decidido. O que tiver de eu enfrentar, enfrentarei. Isso fala muito conosco, né? Nós que somos cristãos, que temos a mente de Cristo. O que tiver de enfrentar, enfrentarei. Enfrentarei tomando uma postura decidida, firme, não tendo pessoas, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa, como nós vimos lá com o profeta, com o sacerdote Ananias, né? Que Paulo até desconheceu. Eu não entendi você ser esse homem, né? Esse sacerdote, porque não parece ser. Toma decisões, mas que não parece, não tem uma postura. Então, Paulo era esse homem que, com essa postura desafiadora, ser um desafio, ele enfrentava. E a gente vai ver isso mais tarde, lá para os capítulos 26, 27, essa postura desse homem que não se rende, nem meio das tempestades, das aflições, né? Que tem que passar, ele passa mesmo. Sim, sim. Verdade. Bom, e nós... Antes da leitura, eu estou vendo aqui essa decisão final, eu lembrei de um salmo. Eu não lembro eu não gravo referências, mas eu lembro do salmo que diz: envergonhados serão aqueles que contra ti se levantarem, né? Lembra desse salmo? Envergonhados serão aqueles que contra o santo, contra ti se levantarem. Então, imagine a decepção de Ananias e todo aquele pessoal, cuja intenção era puramente matar a Paulo. Saber que Paulo agora ia para uma audiência com o rei que dominava toda aquela região. O imperador. Como se morderam. Aí é o que vem o outro salmo que diz: arranja os dentes e se consomem. Porque não conseguiram nada dos seus intentos. É a decepção daqueles que sem causa se levantarem contra ti. Se levantaram contra Paulo de repente. Sim, João, o que me impressiona, a gente já comentou domingo passado, mas ainda me causa espanto, é como a mente religiosa lida com as questões básicas da vida, né? Como criam milícias tão desastrosas quanto essa milícia que está se levantando contra Paulo. Pessoas que estão jejuando, né, para que a vida de um homem seja terminada. E tem mais, não era só que eles estavam orando, não, eles estavam orando e agindo, né? Porque o plano era que no meio do caminho salteadores se levantassem e matassem Paulo na jornada, no caminho. E era suscetível de acontecer nos 117 quilômetros. Não dá para fazer uma vigilância constante durante uma caminhada de 117 quilômetros a cavalo. Em algum momento relaxa. E eles estavam sendo prescrutados. O judeu tem uma mentalidade perspicaz tão intensa que estudava todos os momentos ou todos os pontos do caminho aonde pudessem agredir. Já depois de cavalos exauridos, e os vigilantes já um pouco relaxados, eram 117 quilômetros a ser percorrido, uma caminhada de aproximadamente 2 dias. Não dava para fazer num dia só, a não ser que fosse em batalha. Mas em comboio eram 2 dias de viagem. E aí havia um relaxamento. Mas quando você fala que a mente religiosa é uma tragédia, é pior do que a mente comum. A mente do religioso, quando traça ardil, quando define, quando decide, na verdade, agir contra aquilo que vai de encontro ao seu sentimento religioso, é pior do que uma mente comum, do que uma mente humana. A mente humana ainda tem suscetibilidade de perdoar. O religioso, ele se respalda numa pseudo-razão que ele encontra para fazer isso. Se torna uma mente obsessiva, né? É muito mais veraz, é obsessivo. A feracidade dele é muito maior do que a mente de um homem comum, que
Porque na mente de um homem comum, você pode chegar e dizer a ele, não, deixa isso, acaba, esquece isso, ele te prejudicou, mas você tem melhores dias para frente, não vai precipitar a sua vida, e etc, etc. E dissuade com facilidade. Mas o religioso, quando se escuda, quando se respalda na sua religiosidade, naquilo que ele crer ser a verdade, e para ele é a mais absoluta verdade, ele mata, ele jejua. Em nome de Deus, né? Ele jejua para matar. Não é à toa que nós temos religiões por aí que matam em nome de Deus. Sim. Não, acho que todas têm esse pendor, inclusive as religiões ditas cristãs, né, João? Elas... A execração é uma espécie de morte, né? Uhum. Às vezes não tem coragem de apertar o gatilho, às vezes tem, né? Mas quando não tem, mata a moral, mata a reputação, destrói a vida de uma pessoa, né? Quantas notícias temos tido desse tipo de conduta, né? Em nome de Deus, acabando com a vida das pessoas, né? Eu vivenciei muito essa execração em nome de um zelo religioso. Para manter a pureza da congregação, você execrar aquele irmãozinho que mal orientado, ainda é vulnerável na sua persistência de fé, cometeu um deslize, e ele publicamente foi execrado em nome da pureza de uma fé. Sim. Pastor João, o salmo que o senhor se referiu anteriormente, Salmo 25, versículo 2 e 3. Obrigado. Ok, vamos seguir então aqui por essa gente cruel, cuja intenção é acabar com a vida de Paulo, né? Eles já se foram, aí acabou a história deles. Findou aí. Poucos dias depois, o rei Agripa e sua esposa Berenice visitaram Cesareia para cumprimentar Festo por sua nova função. Depois de vários dias, Festo apresentou o caso de Paulo ao rei. Tenho um homem em minhas mãos, um prisioneiro deixado por Félix. Quando eu estava em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes do povo apresentaram várias acusações contra ele e queriam que eu sentenciasse à morte. Deixei claro que esse não é o modo romano de fazer as coisas, só porque um homem é acusado. Não o condenamos. Em vez disso, damos ao acusado uma chance de encarar seus acusadores e defender-se das acusações. Então, quando eles vieram aqui, fui direto ao caso. Marquei o julgamento, pus o homem no banco dos réus. Vieram acusadores de todos os lados, mas as acusações não passavam de implicância religiosa e de uma discussão sobre um homem morto chamado Jesus, que o prisioneiro alega está vivo. Como sou recém-chegado e não entendo tudo que está envolvido em casos como esse, perguntei se ele queria ir a Jerusalém para ser julgado lá. Ele se recusou e exigiu uma audiência diante de Sua Majestade, em nosso tribunal mais importante. Então, ordenei que ele voltasse a ficar sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César em Roma. Agripa disse, eu gostaria de ver esse homem e ouvir sua história. Festo concordou. Tudo bem. A primeira coisa que faremos amanhã é trazê-lo e o Senhor poderá ouvi-lo. No dia seguinte, todo cidadão de Cesareia que se considerava alguém deu um jeito de ir ao auditório. Estavam ali também os militares mais graduados. Agripa e Berenice fizeram uma entrada em alto estilo e assumiram seus lugares. Festo, então, ordenou que Paulo fosse trazido. Então, Festo disse, Rei Agripa e distintos convidados, olhem bem para este homem. Um grupo de judeus me pediu em Jerusalém e depois aqui, que eu me livrasse dele. Eles exigem com veemência sua acusação. Sua execução. Analisei o caso e concluí que ele não cometeu crime algum.
Ele requisitou um julgamento diante de César e concordei em enviá-lo a Roma. Mas o que eu vou escrever ao meu senhor César? Todas as acusações feitas pelos judeus não têm fundamento e não descobri mais nada que possa condená-lo. Foi por isso que eu trouxe diante desta comunidade, especialmente diante do Senhor, rei Agripa, a fim de que possamos verificar se alguma acusação se sustenta, pois me parece tolice enviar um prisioneiro para lá, tão longe, para ser julgado e não ser capaz de oficializar um simples delito. Dá uma paradinha aqui. Não, era vergonhoso mesmo. Um caso tão simples, incomodar César, né? Com uma questão tão óbvia, tão simples. Mas como Paulo tinha o direito de fazer isso, ele se arroga desse direito, porque ou ele faz isso ou ele vai para Jerusalém para ser julgado lá no meio do covil. No meio do covil. Corria o risco até do Festo ser apedrejado também numa pedra perdida, né? Então Paulo se posiciona dessa maneira e agora você vê o espetáculo que se monta para ouvir Paulo. Eu achei isso lindo, sabe por quê? Gente, Paulo foi um homem preparado, altamente preparado para evangelizar tanto os indoutos quanto os doutos. E de repente a oportunidade se apresenta. O rei, os oficiais, a sociedade, a nata da sociedade está ali, aparentemente, curiosamente, para ver um prisioneiro. E para Deus era a oportunidade de Paulo evangelizá-los. Então, fantástico, né, João? Várias oportunidades. Lembra daquele que eles pegaram na praça e fizeram tudo aquilo com ele? E Paulo se apresenta na porta e manda o evangelho para cima deles, lá em Jerusalém? Então, Paulo não perde oportunidade nenhuma quando ele diz a tempo e fora de tempo. E esta é a grande oportunidade de Cesareia ouvir o evangelho como nunca tinha ouvido. Os grandes de Cesareia passaram a ouvir. As autoridades, a nata da sociedade. E a Agripa e Berenice também. Não, a alta sociedade agora é evangelizada por um prisioneiro. Sim. É que a Agripa era um Herodes, né? O Herodes Agripa. Acho que eu não sei se a gente comentou isso semana passada, mas Herodes era um título, né? Era. Ele tinha o Herodes o Grande, Herodes Agripa. Pelo menos uns 3 Herodes circulam aqui a história, né? Era o reino romano em áreas divididas, né? Sim. Agora, eu volto a lembrar, quando eu falo que a alta sociedade... Então, Paulo tinha essa característica, foi um homem preparado. Quem foi que ele começou evangelizando em Filipos? Prisioneiros condenados à morte, largados à sorte, a se acabarem, a apodrecerem no xadrez. Paulo aproveita aquela oportunidade e evangeliza aqueles homens. Sim. Agora os soldados mais graduados também estavam lá. Pois está a nata da sociedade, a nata da sociedade da capital do governo romano em Israel. Cesareia era a capital do governo romano em Israel. E ali estava a nata todinha, pronta para quê? Para ser pego de surpresa e ouvir o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi o que Paulo fez, que a gente vai ver mais adiante. Né? João, o que me impressiona sempre em Paulo é essa mente quieta dele, né? É uma mente que não se inquieta diante de situações tão adversas, né? Eu não sei como eu, Renato, estaria com minhas pernas, se não tremendo apavoradamente. Mas estou só supondo, né? Mas Paulo está com a mente quieta, está com a alma quieta, está com o seu coração em paz, seguindo um caminho, João, que a despeito do perigo que ali estava, ele estava sossegado. Mais um salmo, ele não se atemoriza com más notícias, né? Um outro salmo que diz, um homem que confia no Senhor, cujo coração está ali aplanado, ele não se atemoriza com más notícias. Ele aproveita cada oportunidade para fazer dela a exaltação do Cristo. Perfeitamente, cara. É isso mesmo. É isso mesmo. Enxergar oportunidade no meio da impossibilidade, né? E vai ser algo extraordinário, né? Nós estamos aí
diante de, mais uma vez, o discurso de Paulo, diante de Agripa e Berenice e tudo mais, né? Vai ser mesmo um show que Paulo vai dar ali, anunciando o evangelho, impactando os corações de tanta gente importante que ali estava, né? E todos aqueles que foram lá, né, nessa audiência pública. Que se consideravam... alguma coisa, né? Não, gente que se considerava alguém, né? Porque o João Ninguém nem foi, né? O João Ninguém não foi, mas os que se consideravam alguém. Gente, a gente vai tomar café e volta já, logo depois do intervalo. Olá, gente, de volta aqui. João, esse momento da história é um momento tão conturbado para o povo de Israel. Eu estava pensando que a religião era controlada pelo Estado romano. O sumo sacerdote já não obedecia mais os critérios que Moisés havia estabelecido, né? O próprio rei, ele tinha o poder de fazer as suas indicações. Então, o sumo sacerdote era uma indicação do próprio rei. Nós estamos tratando desse sumo sacerdote complicadinho aí, que é o Ananias, né? E, muito possivelmente, Ananias tenha sido essa indicação feita pelo próprio Herodes, né? Que tinha poder e autoridade sobre a nação. O que me parece é que os judeus os romanos deixavam os judeus praticar a religião, porque em praticando a religião eles estavam sossegados, não criavam revoltas, não tinham outra ocupação, enquanto essa religião não provocasse dissensão entre o governo romano. Não atrapalhasse os interesses deles. E vê que os fariseus, por várias vezes, eles incitam Jesus a praticar ou a dizer alguma coisa que vai de encontro aos interesses romanos dentro da própria religião. Sim. Então a religião era só um proforme. Era um doce dado à criança. Né? Dá o doce à criança, ele quieta. Os romanos deixavam os judeus praticar a religião porque era de que eles se ocupavam realmente. Né? E aí... Essa é uma grande armadilha, João, inclusive para os dias de hoje, né? Que se os pastores não estiverem atentos, né, se os líderes religiosos não estiverem atentos, se misturando tanto com a ação do Estado, será o Estado governando a própria igreja, né? Não tenha dúvida. Isso está muito presente nas armadilhas montadas para que aconteça algo dessa natureza, né? E lá, que em muitos lugares já está acontecendo, né? E lá nos congressos, muitos ditos cristãos, e a gente tem batido muito, e eu faço questão de bater, não por uma questão de prepotência, e dizer que qualquer pessoa que vai assumir em nome da religião, em nome da igreja, em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nada pode fazer se não estiver cheio do Espírito Santo, se não tiver, na verdade, dirigido pelo Espírito Santo. E o que se percebe é que muitos dos nossos líderes governistas, legisladores, estão ali só de proforme e deixam a coisa passar, armadilhas chegam diante deles e não trazem uma definição, uma visão do Espírito Santo para entender que aquilo é armadilha e não é benéfico ao cristianismo, não é benéfico ao viver cristão. E deixam acontecer, as barbas passam, porque é maquiado. São coisas terríveis maquiadas de benesses, e aqueles que estão ali apenas com uma titularidade de cristãos e não estão dirigidos pelo Espírito de Deus, não quer dizer que não tem alguns que se dispõem a receber orientação, e eu conheci um deles, hoje aposentado. Era um homem que não foi notório na legislatura, foi deputado federal por várias vezes, mas nunca se permitiu assinar em governo algum documento que comprometessem a sociedade ou o nome do cristianismo, do viver cristão. Ainda tem alguns deles, mas muitos se corrompem
porque na verdade estão ali só com a titularidade de cristãos e não têm a visão ou não são guiados pelo Espírito de Deus. Sim. Até favorecem o cristianismo, João, o que não favorecem é ao evangelho, né? Com certeza. São anti-evangélios, né? Não são alianças que favorecem a vida no evangelho. Favorecem até o cristianismo como instituições e tal, mas não favorecem a pureza do evangelho e do caminho de Cristo, né? Mas nós vamos lá. Vamos a essa postura de Paulo, que já está no capítulo 26, né? Capítulo 26 aqui, né? Paulo diante de Agripa. Então, vamos lá. Então, Agripa falou diretamente a Paulo. Pode fazer a sua defesa. Paulo tomou lugar e começou a falar. Não posso pensar em ninguém melhor, rei Agripa, diante de quem eu desejasse responder a todas essas acusações dos judeus, senão o Senhor, que conhece tão bem os costumes judaicos e as discussões internas. Desde a minha juventude, tenho vivido entre meu povo em Jerusalém. Praticamente todo judeu na cidade que me viu crescer, e basta alguém aqui olhar para mim, para confirmar, sabe que vivi como fariseu zeloso, nosso grupo religioso mais exigente, e é por ter vivido e levado a religião a sério, comprometido de coração e alma com o que Deus prometeu aos meus antepassados, a mesma esperança que as 12 tribos têm aguardado noite e dia todos esses séculos e que tenho me apegado, essa esperança testada e aprovada que fui acusado pelos judeus. Eles deveriam estar sendo julgados, não eu pela minha vida. Não consigo entender por que seria crime acreditar que Deus ressuscita os mortos. Admito que nem sempre tive esta convicção. Por um tempo, pensei que era minha obrigação opor-me a esse Jesus de Nazaré em todas as minhas forças, apoiado pela autoridade dos principais sacerdotes. A torto e a direito, lancei cristãos sem saber que eram gente de Deus na cadeia de Jerusalém. E sempre que havia uma decisão por voto, eu votava a favor da execução deles. Eu invadia as sinagogas, obrigando-os a blasfemar contra Jesus. Eu era um terror, obcecado em destruir esse povo. Depois comecei a fazer a mesma coisa nas cidades ao redor de Jerusalém. Um dia, no caminho para Damasco, munido de documento dos principais sacerdotes que me autorizavam a agir, bem na metade do dia, um brilho, uma luz mais brilhante que o sol veio do céu sobre mim e sobre os meus companheiros. Ó rei, o brilho era inacreditável. Todos nós caímos por terra. Então ouvi uma voz em hebraico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que insiste em ir contra o aguilhão? Eu disse: quem és, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas agora, levante-se. Tenho uma missão para você. Eu o escolhi a dedo para ser um servo e testemunha do que aconteceu hoje e para o que vou mostrar. Eu o envio para abrir os olhos dos que não me conhecem. Assim, eles verão a diferença entre a luz e a escuridão e poderão escolher a luz. Verão a diferença entre Deus e Satanás e poderão escolher a Deus. Eu o envio para apresentar minha oferta de perdão dos pecados e de um lugar na família da fé. Você irá convidá-los a fazer companhia aos que vivem de verdade, porque creem em mim. O que eu poderia fazer, rei Agripa? Eu não poderia simplesmente fugir de uma visão como aquela. Passei a crer e a ser obediente na hora e comecei a pregar, lá mesmo, em Damasco.
uma mudança de vida radical para Deus e tudo o que ela significa na vida diária. Depois, fui para Jerusalém e para outras partes da nossa terra e de lá para o mundo inteiro. É porque falo ao mundo inteiro que os judeus me agarraram no templo naquele dia e tentaram me matar. Eles querem guardar Deus só para eles. Mas Deus esteve ao meu lado, como havia prometido, e digo agora o que tenho dito a todos. Tudo o que estou dizendo está de acordo com o que os profetas e Moisés disseram. Primeiro, o Messias deveria morrer. Em seguida, iria ressuscitar. Ele seria o primeiro raio da brilhante luz matinal de Deus sobre as pessoas que estão perto e as que estão longe. Tanto os que vivem na prática do mal, quanto os que têm temor de Deus. Festo não se conteve, interrompeu o discurso com um grito: Paulo, você está louco! Você leu demais, passou tempo divagando demais. Volte para o mundo real. Mas Paulo ficou firme. Com todo respeito, Vossa Excelência, não estou louco. Tenho plena consciência do que digo. O rei sabe que estou falando. Estou certo de que nada do que eu disse parece loucura para ele. Ele sabe de tudo isso há muito tempo. O Senhor precisa entender que isso não foi feito às ocultas. Senhor acredita nos profetas, não acredita, rei Agripa? Não precisa responder. Sei que acredita. Mas Agripa respondeu. Agripa não ficou mudo, né? Agripa respondeu: um pouco mais e você vai fazer de mim um cristão. Paulo, ainda algemado, disse: é por isso que eu tenho orado, para que agora ou mais tarde, não apenas o Senhor, mas todos os que me ouvem aqui se tornem como eu, exceto, é claro, essas algemas. por estas algemas. O rei, o governador, Berenice e seus conselheiros levantaram-se e foram para a sala ao lado discutir a respeito do que estavam ouvindo. Todos concordaram quanto à inocência de Paulo, dizendo: não há nada nesse homem que mereça prisão, muito menos a morte. Agripa disse a Festo: ele poderia ser liberto agora mesmo se não tivesse requisitado uma ausência perante César. Audiência. Perante César. Eita, João. Coisa séria. Eu estou parado aqui no versículo 3, porque Paulo conhece de perto diante de quem ele está discursando. Ele começa no versículo 3 dizendo: mormente sabendo que tu tens conhecimento dos costumes e das questões que há entre judeus. Salvo engano, Berenice era judia. E Agripa era casado com uma judia. E se interessou. Diz a história, diz Flávio Josefo, que Agripa se converteu ao judaísmo, não ao cristianismo, mas ao judaísmo. Então era praticante da religião judaica. Não era fariseu, era judeu por conversão. Então Paulo, novamente, no final do seu discurso, ele diz: tu bem sabes de que eu estou falando. Tu crês nos profetas, não crês? E aí Agripa cai de lado, né? Ou seja, mas o que eu acho lindo, o que eu estou encantado aqui, é com o encanto que eles ficaram com a mensagem que Paulo trouxe. Gente, viver sob a disposição divina, viver sob a orientação do Espírito Santo, não interessa se é no meio de um xadrez à noite escura e os pés presos no tronco, ou se é diante das maiores autoridades de um país ou de um mundo. A mensagem é a mesma. É o mesmo Cristo. É o mesmo Senhor de todos. É o mesmo Jesus. E a mensagem é a mesma, muito embora com palavras
diferenciadas por conta de cada ouvinte. Mas a tônica é a mesma, Jesus. Percebe que Paulo, diante do carcereiro, diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Diante daquele rústico homem, daquele severo homem. Agora ele vai diante de Agripa e diz: não só tu, mas todos que me ouvem. A mensagem é a mesma, não muda. Não interessa se eu estou diante do rei ou se eu estou diante de um mendigo de rua. O Cristo que eu tenho que apresentar é o mesmo. Mesmo que a tonalidade da fala mude por conta do ouvinte, como disse, mas a tônica tem que ser a mesma, Jesus. O Cristo. Agripa colocou A revelação de Cristo. Verdade, pastor. E o rei Agripa colocou a culpa da eloquência de Paulo. Você leu demais. Muitas letras estão fazendo você delirar. Confusão, delirar. Um pouco mais você vai me converter. Diz que eu sou convertido, né? Querendo se esquivar aqui da coisa, né? Sim, sim. Mas é isso. Muitas vezes a pessoa coloca a culpa, né? O poder e a autoridade da mensagem da ressurreição, Lloyd, ela impacta. Não tem jeito. Não tem. Quando nós percebemos que nós somos pregadores da ressurreição, que somos anunciadores desse impacto na vida dos seres humanos, que a base da nossa fé está bem alicerçada na ressurreição, é porque essa ressurreição, ela gera de fato um impacto, porque ela revoluciona, né, e dá esperança a essa finitude humana. Ela nos remete a um outro momento da história da nossa vida, que é a história fora dessa existência que a gente existe sobre a Terra. E isso é muito impactante. Quando Deus abre o coração de alguém para crer na ressurreição, a vida dessa pessoa muda. Você já andou comigo na região da Baixada e já viu, especialmente em 2012, quando você viu aquela seca tremenda matando toda a vegetação, parecia tudo muito morto. De repente uma chuva cai. E ali com 3, 4 dias renasce tudo. A beleza, o cenário muda. Não muda só o cenário da natureza, mas muda no coração do ser humano, de quem ali participou daquela tristeza. Muda, a alegria renova, a esperança renova, tudo muda. Eu estou falando de coisas simples, agora imagine no tocante à ressurreição que você acaba de falar. É a vida que renasce, é a esperança que é retomada, é a certeza de que uma nova vida, de que coisas especiais ou coisas lindas estão acontecendo, estão brotando, estão nascendo na vida de pessoas. Sim. Essa propositura, João, da vida eterna, quando ela alcança a vida terrena, ela gera um impacto tão extraordinário. Você estava falando daquele sertão que a gente viu na seca de 2012. Eu me lembro, ainda tenho na minha memória, as carcaças de animais que nós encontramos ao longo do caminho, jacaré, tartaruga, peixes, não é? Alguns já decompostos, estava lá só o esqueleto, né? Uma seca, assim, terrível, terrível. E ver que logo depois de uma chuva, toda aquela seca já não existe mais, porque começa a brotar, e a vida volta. E daquelas carcaças que estavam ali, de peixes em especial, as ovas ficaram entranhadas no solo, e quando a chuva brota... Pouco tempo depois, João, estava cheio de peixe. Cheio de peixe, aquela coisa linda. É a vida brotando. Não tinha nenhum, porque não tinha uma poça d'água, João. Pois é a vida brotando, ou seja, o Espírito Santo chega e diz, ele ressuscitou, ele está de volta. E a coisa muda. Sim. A esperança muda. Um homem que... Ao cheiro das águas, né? Olha, até o tronco seco brotará. É inenarrável. João, qual é aquele lugar mais profundo do lago que estava também seco? Lá no Coqueiro, quando estava no Coqueiro. Seco. Você tinha lá
cacos de cerâmica de civilizações antigas, né? Que habitavam aquela região. Cara, não tinha uma gota, não tinha uma pocinha d'água no coqueiro, que é o lugar mais profundo. É o Lago do Coelho. Pode ir lá agora que é possível você jogar a tarrafa e encher de peixe. Né? A vida brotou. Sim, não tinha peixe nenhum. Quem colocou peixe naquele lugar, né? É a vida que volta a florescer. A ressurreição é essa chuva, João, que cai sobre uma alma desolada, deserta, sem vida, sem sentido. É isso que Paulo está fazendo a Agripa entender. E a Agripa num desespero, num misto, daquilo que ele conhecia como judaísmo, daquilo que ele sabia, mas ainda não cria com profundidade, ainda não estava no seu coração. A confusão na cabeça de Agripa deve ter sido muito grande, entre saber uma verdade e não estar pronto para recebê-la. Porque aqueles que vieram a João Batista perguntaram, e o que faremos agora? Arrependei-vos e crede no Evangelho, é isso? Arrependei-vos e crede no Evangelho. E Agripa, Paulo está ficando doido. Tu quer me tornar cristão, Paulo? Paulo, eu não quero passar essa vergonha. E Paulo disse, oxalá não só tu, rei Agripa, mas toda essa turma que me ouve, essa cidade inteira. E pasmem, eu estou falando da minha crença. Até hoje é indizível o que pode ter acontecido ou está acontecendo ainda na cidade de Cesareia por conta daquele discurso de Paulo. Quantas famílias daqueles soldados foram impactadas? Quantos soldados chegaram chorando em casa? Quantos peixes nasceram, né? Chegaram em casa dizendo, eu estou impactado com a mensagem que ouvi de um homem que era aparentemente um preso. Na verdade, estava ali toda a sabedoria do universo colocada na vida daquele homem por diante da gente. Quantos militares daqueles tornaram cristãos? É indizível. A gente não pode imaginar, não dá né, para João? mensurar. Não dá para mensurar. Dá para a gente sentir no coração, na verdade, isso. Eu não quero ter isso aqui como um histórico bíblico. Eu quero ter como verdade. Até porque nós estamos chegando ao final do livro de Atos, vírgula, um livro que não foi acabado. Nós temos a responsabilidade de escrever essa história, né? Aqui é Atos dos Apóstolos. Nós somos o quê? Apóstolos. Para continuar essa história que foi escrita até aonde Lucas pôde registrar. Dali para frente, os registros serão eternos. Talvez alguém decide fazer alguma crônica fazendo registro. Mas o que nós damos continuidade é indiscutível. Sim. E continua acontecendo. João, onde eu tenho ido para pregar o Evangelho, e já faço isso há mais de 40 anos, outro dia estava dizendo que há quase 40 anos eu sou pastor, mas eu comecei a pregar logo cedo. 3 meses na igreja eu já estava cometendo meus erros de pregação. Os erros, os gafes, os pequenos gafes. E onde eu cheguei, onde meus pés foram colocados, que anunciando o Evangelho da Ressurreição, isso gerou impactos, porque eu já preguei para mentes tenras que nunca ouviram falar de Jesus. Eu fui a países socialistas onde a pregação do Evangelho, a divulgação do Evangelho era proibida, e eu, nesse evangelismo pessoal, nesse toque de vida, na troca de vida, eu me lembro que uma vez eu preguei para um rapaz sobre Jesus, anunciando a ressurreição. Esse rapaz ficou impactado e disse, como ninguém nunca me contou isso? Como que eu nunca ouvi essa história de Jesus? Eu não sabia quem era Jesus. Nunca ouvi, na escola nunca me disseram, em casa nunca me contaram. Eu nunca ouvi falar desse Jesus que você está falando aí. E aquele rapaz fez a sua confissão, elegendo Jesus como o Senhor da vida dele. Glória. Porque é um nome poderoso. Yeah. A sua história é impactante. E a sua vida é revolucionária. Produz mudança radical. A vida de Jesus produz mudança radical. É isso mesmo. Quando a ressurreição cai dentro de uma pessoa,
fica-se atordoado como ficou Agripa. Cara, por pouco você não está me convencendo também a me tornar um cristão, não falta muito, né? E essa ressurreição, olha aqui o capítulo 26, lá no versículo 11, Paulo diz assim: durante muito tempo eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Ele diz aqui, bispo, olha aqui, eu tinha tanto ódio deles. Era o sentimento que Paulo era possuído de ódio. E Paulo hoje é aquele homem que escreveu lá Coríntios, capítulo 13, falando ele substituiu o ódio pelo amor, falando ali sobre o amor, o que é o amor e o que não é amor. Olha aqui o sentimento. Quando Paulo aqui, depois que, né, foi regenerado, que esse Espírito de Deus regenerou o espírito de Paulo. Paulo agora ele não fala mais do ódio, ele fala sobre o amor. Sim, é verdade. É a grande mudança. Né? Porque cai dentro de nós a mudança de vida, né? Viva lá a ressurreição, né? Amém. Gente, a gente vai tomar um cafezinho e volta já já. Gente, estamos de volta. E nós estamos avançando velozmente, já estamos no capítulo 27. O Agripa diz, cara, não tem jeito. Se ele não tivesse recorrido para César, a gente teria resolvido o problema aqui mesmo, mas agora já não está mais na nossa competência para resolver esse assunto. Ele vai ter que ir para Roma e César vai ter que julgar essa questão, né? Era tudo um plano divino. A liberdade de Paulo ali culminava com a sua morte. Se não fosse um plano divino, a liberdade de Paulo, promovida por Agripa, culminava na sua morte, porque os judeus caçariam para matá-lo. Sim. Já havia decididamente acertado que ele seria morto. Em nome da fé, em nome de Deus, seria morto. Não tinha jeito. Mas os planos de Deus são imutáveis, né? Muito embora as fórmulas de acontecer. Convinha que Paulo fosse para Roma, estar com César e... Deus já havia dito disso. Sim, agora o negócio vai pegar, né? Agora é a hora do Euroaquilão aí. Do embarque, né? É isso aí. E vamos lá, capítulo 27, Lloyd. Assim que os preparativos para a nossa viagem à Itália ficaram prontos, Paulo e outros prisioneiros ficaram sob supervisão de um centurião chamado Júlio, membro de uma tropa de elite. Embarcamos no navio de Adramítio, que ia para Éfeso e para os portos do Ocidente. Aristarco, macedônio de Tessalônica, foi conosco. No dia seguinte, fizemos uma escala em Sidom. Júlio tratou Paulo muito bem. Permitiu que ele desembarcasse e desfrutasse a hospitalidade dos amigos daquela cidade. De volta ao mar, navegamos para o norte, sob a proteção da costa nordeste de Chipre, porque os ventos do oeste nos eram contrários, e então fomos ao longo da costa ocidental até o porto de Mirra. Ali, o centurião encontrou um navio egípcio que ia para a Itália e nos transferiu. Enfrentamos mau tempo e descobrimos ser impossível manter o curso. Depois de muita dificuldade, finalmente chegamos à costa sul da ilha de Creta e atracamos em bons portos. Que nome! A essa altura, havíamos perdido bastante tempo. Já era começo do outono e dali em diante o clima seria tempestuoso, perigoso demais para a navegação. Paulo advertiu: a única coisa que consigo ver adiante é um desastre para a carga e para o navio, sem falar em nós mesmos se navegarmos agora. Mas aquele não era o melhor porto para passar o inverno. Fênix, poucas milhas adiante, era mais apropriado. O centurião não deu atenção ao conselho de Paulo e permitiu que o capitão do navio e o proprietário da carga o convencessem a tentar chegar ao porto seguinte. Com a chegada de um vento suave do sul, eles levantaram âncora, pensando que teriam uma navegação tranquila. Mas, tão logo se lançaram ao mar, começou a soprar um vento forte, o perigoso vento nordeste. O navio ficou sem controle, como uma folha na tempestade.
passamos rente a uma pequena ilha chamada Clauda. Conseguimos preparar um bote salva-vidas e puxar as velas, mas os bancos de areia nos impediram de chegar mais perto. Só conseguimos evitá-los porque arriamos as âncoras. No dia seguinte, mais uma vez em alto mar e castigados pela tempestade, lançamos a carga ao mar. No terceiro dia, os marinheiros aliviaram ainda mais o navio. Dessa vez, livraram-se das provisões e dos equipamentos. Ficamos muitos dias sem ver o sol e as estrelas. O vento e as ondas batiam no navio sem piedade e perdemos a esperança de resgate. Nosso apetite por comida e pela vida se foram. Então Paulo foi para o meio do grupo e disse: amigos, vocês deveriam ter me ouvido lá em Creta. Poderíamos ter evitado esta provação. Mas não há como desistir agora. De agora em diante, as coisas vão melhorar. Garanto que nenhum de nós vai se perder, ainda que não possa dizer o mesmo do navio. Ele está condenado. Na noite passada, o anjo de Deus apareceu a mim, o anjo do Deus a quem sirvo, e me disse: não desista, Paulo. Você ainda vai estar na presença de César, e todos que viajam com você também vão se salvar. Portanto, prezados amigos, coragem! Creio que Deus fará exatamente o que me prometeu, mas vamos naufragar perto de alguma ilha. Vamos dar uma paradinha aqui. Que eu me lembrei de uma coisa. Que quem carrega uma palavra de Deus, João, vai até aportar onde essa palavra disse que se aportaria. Nenhuma tempestade, nenhum euroaquilão, nenhuma dificuldade. Quando Paulo diz, um anjo me falou, um anjo me disse que a gente não perderia nenhuma vida aqui, o barco vai se perder, a carga vai se perder, mas nenhum de vocês se perderá. Eu tenho me lembrado sempre que quem carrega consigo uma palavra de Deus, quem está ao redor dessa pessoa estará bem segura. Porque a nossa presença em determinados lugares, João, muda a vida completamente daqueles que estão ali conosco. Muda ambientes, muda a temperatura, muda tudo. Muda tudo. Não por nós, mas por aquele que em nós está. Exatamente isso. Não tenha dúvida disso. Eu acho lindo quando Paulo diz assim, o Deus a quem eu sirvo tratou comigo essa noite. Veja que tentaram descrever em Paulo, até certo ponto ali, o centurião não acatou aquilo que Paulo havia dito, mesmo tendo por Paulo um respeito imenso, mas ele também tinha que ter, pela sua patente, a autoridade que lhe era conferida, né? Eu não posso seguir conselho de um prisioneiro que amanhã eu vou ser censurado. Se der errado, eu estou sendo censurado. Então, eu vou precisar agir conforme a minha patente, conforme me é ordenado, né? Essa foi a razão, creio eu, porque ele não acreditou em Paulo. Sim. Mas aquilo que você afirma, quem tem uma palavra, quem carrega uma palavra... Gente, Sara pode ter tido enjoos e vômitos, mas não abortou Isaac. Maria, sendo muito nova, pode ter tido ânsias, pode ter tido uma gravidez enjoada, mas não abortou o filho. Isabel, da mesma forma. Aqueles que têm uma palavra de Deus podem até ter alguns sacolejos, algumas vendavais pelo caminho, mas não se perderão da palavra que têm. Lembra de Jonas? Sim. Vai pregar em Nínive? Não, eu vou para Tarsis. Navio sacode, afunda ou não afunda, aparece peixe, mar profundo, segundo os historiadores, a melanina dele desaparece com o suco gástrico do peixe, ele se torna albino, mas ele vai porque ele tem uma palavra, ele tem uma ordem. Quem tem uma ordem divina pode ser jogado no fundo do mar e ser comido por peixe.
Ele levanta e vai cumprir a ordem divina. Era a ordem que Paulo recebeu. 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber, sem ver sol, sem ver lua e a chuva caindo. Sem comida. Sim. Porque até a provisão foi lançada no mar para aliviar. Mesmo assim, a promessa se cumpre. Sim. Logo adiante está a ilha de Malta para acolhê-los. Sim, é verdade. Mesmo com serpente. Verdade. Mas está lá. Mas está lá. E faz parte da natureza humana, né? Aqui dentro de tudo isso, todo esse conflito externo, né? Tudo isso aqui que está acontecendo. Aí ele diz assim que o apetite pela comida, né? Eles não tinham. Se foi o apetite até pela comida, vida, né? E até pela vida, isso aqui, né? Até pela vida, não só passou o apetite. Eles não estão falando de fome. Fome é uma coisa, apetite é outra, né? Mas eles estão falando de a vontade, o desejo de comer, passou. E passou também o desejo de viver, né? Isso diante da situação. É inerente à natureza humana, que você acaba de dizer. Justamente. São coisas inerentes. Quem é que... Eu não quero chorar. Meu irmão, o choro foi te dado. O choro é um atributo. A tristeza, a alegria são atributos do ser humano. Quem não quer passar por eles, quem não gosta de chorar, vai ter os seus olhos secos, não lubrifica os olhos, né? Porque todos os nossos sentimentos são legítimos, né? São legítimos. O ser humano que somos, a tristeza, a raiva, o medo, né? São sentimentos que faz parte do ser humano. Não precisa ser dominados por ele. Agora, que eles nos sobrevêm. Que são reais, que eles são necessários. São necessários. São necessários para vivermos. Como Paulo. Você acha que Paulo não tinha naturalmente medo? Ele tinha medo como ser humano, mas estava nele também a coragem de enfrentar a certeza, porque ele sabia, ele estava debaixo de uma palavra: eu chegarei ao meu destino. E é nessa certeza que eu também caminho. Eu chegarei ao meu destino. Medos faz parte do meu dia a dia. Inseguranças aqui e ali faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada. Angústias, as dores, mas o que faz a gente caminhar firmemente, né, é esse autor e consumador dessa fé, que nos leva passo após passo. Eu sempre digo, é um passo atrás do outro. A gente não caminha como se caminham os pássaros, né? Colocando os 2 pezinhos juntinhos, pulando. Nós caminhamos um passo atrás do outro. E aqui, essa jornada de Paulo era um dia após o outro. Era um sentimento após o outro. Muitas vezes a gente sente tudo ao mesmo tempo. É angústia, é raiva, é dor, é medo. Mas aí a gente não sabe o que tem. Mas quando a gente consegue dar nomes aos sentimentos. E aqui ele diz, tem um momento que ele diz que no 26 eu sentia muito ódio. Ele sabe que ele sente, eu sentia muito ódio. E aqui já no capítulo 27 diz que o apetite faltou, foi embora o apetite. É comum de nós, eu já tive falta de apetite. Não que eu não tivesse fome, eu tinha fome, mas me faltou o apetite. Há momentos da minha vida que eu tinha que estar de frente comigo mesma, com as minhas decisões, como resolver, como me lançar nesse vento, né? Como é o nome dele? Euraquilão. Como me lançar diante desse vento nordeste, Euraquilão, que estava chegando, batendo na minha casa, batendo nos meus olhos, na minha face, como eu teria que resolver a minha vida, né? E eu estava como Paulo aqui, firme, sob uma palavra, sobre uma palavra. Sim. Os discípulos, aqueles que caminhavam para Emaús, Maria, essa turma toda ouviram tantas vezes Jesus dizer que ressuscitava ao 3º dia. Não foi incredulidade. Foi a dúvida que é inerente ao ser humano. Ninguém estava incrédulo de que ia acontecer. Agora estavam exatamente na natureza humana. Jesus, quando diz àquele discípulo: honesto, por que vocês não creram? Ou seja, vocês estão duvidando porque o Cristo ressuscitou. Ou seja, isso se a gente não tiver, não podemos ficar persistente nessa dúvida, nessa loucura. Mas se ela não bater, nós deixamos de ser humanos, nós seremos seres alienígenas. Essa dor é inerente, essa falta, algumas vezes a falta de apetite para viver bate em nós, mesmo tendo uma promessa de superação. Sim. Só existem 4 sentimentos primitivos no homem. Os outros são derivações, amplificações. Você tem a raiva,
a tristeza, a alegria e o medo. São os 4 sentimentos primitivos, ancestrais no homem. E todos os outros que vão aparecer no meio do caminho são amplificações ou distorções desses 4 sentimentos. Derivações. Não existe um ser humano que não tenha raiva, tristeza, alegria e medo. Até outro dia eu estava dizendo para alguém que a depressão, a ansiedade, ela não existe. Ela é uma amplificação do medo. Porque a ansiedade é um medo sem objeto, é medo do que não existe. Isso mesmo. Então, o sentimento primitivo da ansiedade é medo. Então, a gente só tem esses 4, e todos nós temos esses 4. Sem esses 4, nós não somos seres humanos, nós somos alienígenas. Temos outra composição, porque na raiz de todos nós haverá raiva, tristeza, alegria e medo. É o primitivismo da nossa estrutura emocional, né? Isso. E Paulo está ali, no meio Tá de tudo ali. isso aqui, né? O vento sacudindo esse barco, Sim. né? Cargas tendo que serem jogadas ao mar. Isso é muito importante, Bispo, a gente falar sobre isso, porque quantas cargas eu tive que reconhecer a necessidade de jogar cargas fora da minha vida, de retirar aquilo que já não faz parte de mim, que não faz parte do meu dia a dia, ser lançadas fora de mim. Como esse grande navio que estava de um lado para outro, eu digo, não, agora é hora de tirar de mim esse excesso de peso que eu não tenho mais nenhuma necessidade de carregá-lo, de chegar em outra estação, em outro porto com ele, para que eu pudesse sair leve e poder prosseguir para a minha caminhada, para o meu destino, viu, pastor João? Então, muitas vezes eu tive que olhar para aquelas cargas e decidir, hoje eu lançarei fora essa carga ao mar. Eu, uma certa vez, dirigi um caminhão. Dirigir um caminhão é coisa para macho, não é para menino, para medroso. Então, dirigindo um caminhão, me parece que o cara está todo seguro ali. De repente, acontece um acidente. Eu pisei no freio do caminhão, o caminhão atravessou, veio um carro do outro lado e bate de frente com o caminhão. Eu fiquei tão atônito que eu simplesmente enfiei a mochila que eu levava nas costas, larguei o caminhão lá onde estava e saí caminhando sem rumo. Imagina o cara que vai, um motorista de caminhão, de repente perde a noção e começa a andar na beira da pista sem rumo nenhum. E um dia, conversando com alguém sobre essa situação, e esse alguém olhou para o filho dele e disse, está aí, pai, filho, um homem que a gente pensa que é de ferro, um homem que a gente vê como um homem de ferro, de repente está andando aí sem noção. Então, é atinente a gente, essas circunstâncias, gente, são naturais na vida da gente. O que a gente não pode é perder o foco de que tem uma palavra, de que a gente está sobre uma palavra, e ela se cumprirá, querendo nós ou não. Eu repito que Jonas, querendo ou não, ele foi pregar em Nínive. Zangou-se com Deus, mas foi pregar em Nínive. Entendeu? Ficou chateado com Deus porque resgatou Nínive das perversidades que tinha. Mas Jonas foi lá, ele tem uma palavra. Eu estava falando à minha esposa essa semana de que coisas acontecem, mesmo a gente sem querer, mas quando Deus diz, ele cumpre. Lembra da questão da arca, quando foram buscar a arca na casa de Aminadab, que a arca tomba em cima do carro? Sim. Uzá era um sacerdote, era um cara querido, era um cara... Mas não foi a propósito que Uzá descumpriu. Mas como Deus havia determinado quem tocar nela morrerá, Uzá foi socorrer a arca que tombou para cair do carro e toca a mão nela e é ferido e morre. Então, quando Deus diz e ele cumpre o que diz. Mesmo que ele perca um dos seus queridos sacerdotes, como perdeu Uzá. Mas a palavra tem cumprimento. Amém. Então Deus disse a O cara Paulo, vai querer carregar em carro de boi aquilo que deveria ser carregado pelo sacerdote, né? Mas o erro não era dele, o erro foi de quem era do sumo sacerdote. Sim. Uzá estava ali para contribuir, era um sacerdote que estava para contribuir. Todavia, aquilo que dizendo, eu não quero culpar Uzá, chamá-lo de negligente, de prepotente. Eu quero dizer que a palavra de Deus se cumpre, mesmo com a perda
dos entes queridos, mas se cumpre. É o que Paulo fala aqui no versículo 26, né? Ele dá aqui um apoio para esse pessoal, uma palavra, coragem, amigos. Creio que Deus fará exatamente o que me prometeu, mas ele tem que ser aqui bem verdadeiro, bem transparente. Mas vamos naufragar perto de alguma ilha. Coragem, bispo, mas vai ter um momento que vai chegar o dia mau. Vai naufragar. Na verdade, né? Ele chegou, ele foi bem o franco. cumprimento é tão fiel, eu fico lembrando Josué quando destrói Jericó, ele se põe sobre os muros e diz assim, e era uma palavra profética, quem ousar reconstruir esta cidade com a perda do primeiro filho, do filho mais velho, lançará os fundamentos, e com a perda do filho caçula encerrará a construção. Palavra de Deus. Alguém usou. A cidade foi reconstruída, mas os filhos foram perdidos. Morreram 2. Então, o que Deus fala, fala. E acabou a história. Agora é preciso sabermos se o que nós temos é uma palavra de Deus em nossa vida ou é apenas elucubrações da nossa mente vaidosa. É preciso que a gente tenha certeza do que aquilo que nós temos é palavra de Deus, promessa de Deus para nós, ou é apenas elucubração da nossa mente vaidosa, do arroubo do nosso sentimento, do desejo exacerbado de sermos ou querermos que aconteça. Porque quando vem dele, acontece. Sim, verdade, João. E quando é de nós, nos decepciona tremendamente. Sim, assim, eu não quero forçar muito a barra, mas o fato de Paulo estar ali, e por causa dele, toda essa população ter sido salva, me remete a uma outra história, eu não quero mesmo me alongar, mas acho que vale a pena considerar, é que eu sempre associo, quando leio esse texto, a uma experiência de Davi, que Deus abençoava Davi por onde Davi ia e colocava seu pé. E a história mais conturbada de Davi não é nas batalhas, não é nas suas operações de estadista. A área mais complicada da vida de Davi era o lugar onde ele menos pisava o pé dele, na casa dele. Porque há coisas que a nossa presença em casa muda. Muda uma briga, muda um ódio, muda realidades. Por isso é importante que a gente esteja presente nos lugares onde a gente precisa estar, que a gente não se ausente dos lugares onde nós devemos estar. Colocar os nossos pés sobre determinados ambientes equivale a mudar a atmosfera desse lugar. Não só o ambiente, mas a ambiência desse lugar. Paulo muda a vida de toda aquela tripulação, porque ele estava ali. Ele precisava chegar a Roma. Ele precisava estar diante de César. Também precisamos fazer demandas. Veja que Paulo se expressa. José está lá no Egito e por causa da presença de José, o mundo inteiro foi salvo de uma fome. Mas José precisou se expressar, trazer a presença de Deus àquele ambiente. Exato. Nós não podemos negligenciar termos uma palavra, sabermos que vai acontecer e silenciarmos isso esperando para ver o que vai acontecer. É preciso que sejamos ousados, não... posicionamento, né, João? Não prepotentemente arrogantes, mas termos um posicionamento, dizer, é isso que ele mandou dizer. Eu acho lindo quando Paulo se apresenta para o comandante do navio, para o oficial que comandava aquela tropa, que não ia apenas ali os presos, mas ia uma tropa com ele para prender, para manter a prisão daqueles homens. E Paulo, sem nenhum medo, sem nenhuma vergonha, sem nenhum acanhamento, ei, capitão, todo mundo sente aqui, o Deus a quem eu sirvo se apresentou para mim hoje e me disse. A outra coisa é você ter certeza do que você está proferindo vem de Deus, porque quando o próprio Paulo diz, se a profecia seja segundo a medida da fé, é para você não expressar aquilo que você não acredita. Não diga aquilo que você não tem certeza que vai acontecer. E que nem mesmo você acredita. Não diga, porque você vai se decepcionar e decepcionar muita gente que estão confiantes em você. Exatamente. Então, nosso posicionamento será de fundamental importância, né, João? Para que
toda aquela palavra que está sobre nós possa encontrar lugar para ser escoada, né? Para ser manifesta. Atingindo os outros que estão ao redor. Né? Uhum. Cara, que experiência fantástica é essa, né? São dias ali no mar, enfrentando naufrágio. Não é a primeira vez que Paulo vai enfrentar naufrágio, né? Essa talvez seja a última, né? Talvez seja a última. Talvez seja a última. Mas ele já havia enfrentado naufrágio, porque ele faz citação quando ele faz aquela apologia dele, né? Em naufrágio, tantas vezes, né? Em açoites, em prisões e tarará. Então, assim, mas este será o último naufrágio de Paulo e, de fato, o risco era grande. Mas percebe uma curiosidadezinha pequena aí? Quando ele vem saindo da Ásia, que ele vem para Jerusalém, ele fala que navegamos olhando Chipre de longe. Agora ele torna a dizer, passamos pela costa de Chipre. Eu não sei qual é o esquindor de Paulo com Chipre. Mas eu acho que Lucas também estava nessa viagem, né? Sim, porque ele se inclui logo no início lá. E nós embarcamos, né? Nós embarcamos. Então ele se inclui nessa viagem. Sim. Eles têm um esquindor com Chipre, que ele voltando para Jerusalém e partindo de Cesareia, ele fala na navegação olhando Chipre à distância. Né? É um lugar que eu tenho vontade de ir a Chipre. Eu já posei lá de avião. Quem sabe um dia eu vá a Chipre, né? Eu posei lá e é muito lindo. Meu Deus do céu, ainda não pousei nessa região. Gente, nós vamos tomar um cafezinho e voltamos já já. Muito bem, gente. Que loucura esse euroaquilão que está quebrando o barco, está tirando o apetite pela vida, o apetite pela comida, deixando todo mundo nauseado, zonzo. Aqui enjoada. Olha, eu passei por não foi uma tempestade, foi uma chuva no mar. Que coisa louca e desesperadora. Paulo já estava acostumado, eu não estou muito acostumado com o balanço do mar, não sou como o João que nasceu nas águas, né? João foi parturiado dentro das águas, mas eu não sou muito acostumado a navegar, João, e eu enfrentei, penso que você deve ter enfrentado tempestades também, né? Não um euroaquilão dentro do lago, mas quantas tempestades pelas quais você passou, né, amigo? Proporcionalmente as embarcações da gente, apesar da intensidade das ondas não serem tantas, mas dado a precariedade das embarcações, nos provocava medo realmente. Noites escuras, se alagar dentro de um lago onde você não toma pé, provoca realmente. Sim. Eu já estive nessas situações dessas. Então Paulo está lá, junto com todo mundo. Bispo, e as embarcações dessa época não era como hoje, né? Fechadas, né? Era embarcações, a maioria delas eram abertas também, né? Sim, mas a indústria naval, desde a época de Salomão, já era uma indústria bastante avançada. Toda a tecnologia hoje das embarcações, elas se derivam dessas embarcações. Então, muito, muito antes dessa época, assim, eu quero só aventurar aqui uma fala, não estou postulando sobre ela, mas consta das navegações dos navios, dos barcos de Salomão, terem chegado à América do Sul. Por exemplo, o pau-brasil, que é uma madeira tipicamente nossa, ela é encontrada, fragmentos dela, nas pesquisas, na construção do templo. Então, assim, a gente não pode pensar em tanta precariedade, Lloyd, das embarcações dessa época. Eu não sei que embarcação era essa, não tenho a mínima ideia. Mas era uma embarcação egípcia e o Egito tinha o Nilo ali. Eles também não eram... Os mestres da navegação. Na época eles eram né? os dominadores do mar, assim como Portugal, no tempo do descobrimento do Brasil, eram os dominadores do mar, né? Sim. Nessa época... Da invasão do Brasil, né, João? Da posse, não foi da descoberta. Cara, olha, você ter uma ideia, um dado histórico, a gente tem ali na Pedra da Gávea, no Rio, umas inscrições em hebraico que remonta a milênios para trás. Então, a presença dos judeus na América do Sul não é uma falácia. Há fatos que são muito significativos da presença
dessa gente na América do Sul, né? E aqui no Brasil nós temos essa constatação, né, dessas embarcações. Então a gente olha para essa embarcação, como eu disse, eu não sei que tipo de embarcação era, na verdade, mas não era uma embarcação tão frágil. É que o Euroaquilão, eu passei por umas tempestades, não embarcado numa embarcação de navio, mas de avião, ali na região do Caribe. Eu cheguei um dia em Nassau, que é a capital das Bahamas, e fui a uma praia. O fundo do mar estava na areia, e o que estava acima da areia estava no fundo do mar. Passa uma tempestade anualmente ali, pelo mês de julho, agosto, início de agosto, uma tempestade terrível. Enfrentei essa mesma tempestade em Cuba. Eu estava no meio de uma tempestade. Eu estava na ilha, mas eu enfrentei uma tempestade. O mar fica, assim, até para grandes embarcações é um perigo. Então, a gente está falando de um Euroaquilão, que é essa tempestade que marca a história, né? Então, não era qualquer tempestade, não era qualquer vento, não era qualquer... Era uma espécie de um tufão, né? Uma coisa louca que arrebentou mesmo o navio e não teve jeito. E aqui estamos na 14ª noite. 14ª noite, capítulo 27, versículo 27. Na 14ª noite, à deriva em algum lugar no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros perceberam que estávamos nos aproximando da terra. Sondaram o fundo do mar e estávamos a uma profundidade de 36 metros, pouco depois de 27 metros. Temendo a colisão com alguma rocha, lançaram as 4 âncoras e oraram pelo raiar do dia. Deixa, até se converteram. Pedindo que o dia chegasse. Alguns marinheiros tentaram fugir do navio. Arriaram o bote salva-vidas, fingindo que iam lançar as âncoras da proa. Malandragem, hein, rapaz? Paulo percebeu a manobra ou a malandragem e disse ao centurião e aos seus soldados: se esses marinheiros não ficarem no navio, todos nós vamos naufragar. Então os soldados cortaram as cordas do bote salva-vidas e o deixaram cair no mar. Só lembrando que aqui estava a tropa de elite, faca na caveira. Olha. Né? E eles eram enérgicos, né, João? Mas veja uma coisa linda aqui. Vocês perceberam uma coisa, mais uma vez, aquilo que a gente vem batendo. Quem é dirigido pelo Espírito de Deus percebe coisas imperceptíveis. É capaz de ver aquilo que não está nítido aos olhos comuns. Paulo percebe mais uma vez. Ou seja, o espírito que há em Paulo não é apenas para os discursos ou para as grandes saídas, mas para todas as circunstâncias da vida. Este Espírito Santo que há na vida de Paulo, e eu volto lá em Damasco, quando Ananias diz: irmão Saulo, o Senhor me enviou para orar por ti, para que tu recuperes a vista e seja cheio do Espírito Santo. Isso acontece e inseparavelmente Paulo se apercebe que uma tragédia estava para acontecer ali. Ou seja, os botes iam ser lançados e eles iam ficar à deriva. E Paulo percebe, não Paulo simplesmente, mas o Espírito de Deus que é em Paulo. Gente, o Espírito de Deus que é em José percebe a grande tragédia que o mundo ia enfrentar nos 7 anos seguintes. Isso está para qualquer um de nós. Sim. Percebermos o que pode estar acontecendo. Se tivermos, na verdade, a unção de Deus, o Espírito de Deus em nós, nós podemos perceber e evitar tragédias. Já aconteceu muitas vezes comigo, aconteceu com qualquer um, acontece com qualquer um daqueles que se dispõem a estar sob o domínio do Espírito de Deus. E Paulo percebe essa tragédia, essa maracutaia que aqueles homens estão preparando. Saiu de fininho. E outra coisa, além da percepção, a autoridade que há nele. Ele chama o comandante e diz: aí, manda parar porque
Do contrário, a tragédia está vindo. Né? O arábico estava lá. E ninguém cede. Ouve. Sim. Ouve. Ao ouvir a voz de quem está possuído pelo Espírito de Deus, até as autoridades se rendem. Se rendem mesmo. Por quê? É o Espírito daquele que tudo pode que está sobre nós, né? Pastor João, é muito comum, hoje em dia, as pessoas verem um barco afundando, algo afundando e aquela coisa, antes de afundar, deixa eu cair fora. Deixa eu cair fora aqui, e aí quem quiser aqui que se salve a sua vida, né? Salve-se quem puder. Que salve-se quem puder. Deixa eu pegar o meu bote, salvar a vida e achar o meu rumo, né? Agora, como Paulo, né, aquele homem de Deus, tinha esse olhar atento, esse olhar revelador, ele disse para o capitão, olha, se esses homens aqui não saírem daqui agora, eles vão puxar o barco vai cair, vai virar. Tu aventaste uma coisa aqui muito, muito importante. Há muita gente que está conosco, mas não tem compromisso conosco. Não tem. Aqueles marinheiros eram egípcios. Eles não tinham compromisso nenhum com quem ia com eles. Eles tinham compromisso com levar um barco e já não tinham mais objetivo nenhum, porque aquela carga pertencia a um grande empresário, né? Sim. Lembra o dono da carga no começo disso? É. A carga já havia sido lançada ao mar. Já não havia mais nada para salvar. Então não havia compromisso. Aqueles que não estão, há muitos que estão conosco, mas não têm compromisso com a causa que estamos levando. E de repente, no primeiro Estão pelo salário, né, João? Hã? Estão pelo salário, né? Na primeira oportunidade eles pulam fora. Até nos traem. Estavam falando disso aqui há pouco, em off, né? Até nos traem. Quando as coisas já não estão do seu interesse, não interesse coletivo, eles pulam fora. Caça um jeito de lançar, de fugir no bote. A primeira oportunidade. Aqueles homens não tinham nenhum compromisso com o contingente que estava ali. O contingente era judeu, romano e eles eram egípcios. Eles eram de Alexandria. Então não tinham compromisso. Pular fora é o procedimento daqueles que não têm compromisso, estão conosco, estão no mesmo barco, mas não têm o mesmo compromisso com a causa que estamos enfrentando. E aqui Paulo fala no versículo 32 para o capitão, ele fala assim, se esses marinheiros não ficarem no barco, olha aqui, se não estiver no barco, aqui dentro, conosco, todos nós vamos naufragar, né, bispo? Aquela coisa, se não estivermos juntos, todos juntos, naquele empenho, naquela dedicação, naquele projeto, tocando em frente, torcendo, né, para aquilo dê certo. Eu estou dentro, mas não está lá de fora, não tem compromisso, está atrás de um bote salva-vida, para cair fora, né? Aí ele disse, se esses homens não estiverem aqui dentro, né? Todos nós vamos virar. Por causa de dois, ele disse, todos nós, o barco vai virar. Né? Lógico, eu me lembro. Outro dia eu estava contando para Diogo. Quando eu vim do Rio para São Luís, que eu convoquei um encontro com meus amigos e o presbitério da igreja, anunciando a minha vinda para cá, eu ouvi de diversas pessoas assim, pode descer profundamente, nós estamos segurando a corda. Logo que eu cheguei, as cordas desapareceram e eu fiquei sem cordas. Oh, meu Deus. Pastor João está rindo por dentro. E logo os barquinhos deles caíram nas águas. Oh, meu Deus, e foram procurar um lugar firme e eu fiquei no meio do naufrágio. A gente ri do que passou, mas foram momentos tão difíceis, tão desafiadores. Tem horas né? que a gente quer orar para que venha logo o raiar do sol. Claro, né? Lloyd, quantas noites mal dormidas, né? Não dormidas. Se tornam tão longas. Se tornam tão longas, João, que a gente fica esperando o raiar do sol. E especialmente depois que já fazem 14, né? Tá louco, amigo. Tá já louco. Fazem 14. Tá doido, cara. 14º dia aí. Dia sem comida, sem vontade, sem apetite. Sim, talvez a pior falta de apetite que eles tiveram foi pela própria vida, né? Quando você perde o apetite pela vida... Desistir de viver, Pires. Meu Deus do céu.
Paulo, não é a primeira vez que Paulo passa por uma situação dessa, né? Quando ele diz na região da Ásia que ele perdeu a esperança da vida, né? Não tinha mais esperança de viver. A situação era tão complicada na região da Ásia que ele diz, nós achamos que era chegado ao fim. Não tínhamos mais esperança da vida. E quando ele diz isso, eu percebo aqui também que nem sempre a angústia da vida é pelo maltrato físico, é mais pelo maltrato psicológico. Veja que quando ele desceu, ele não se refere a isso quando ele foi apedrejado e jogado fora da cidade como morto. Ele diz isso quando ele foi perturbado nas suas ações. Sim. Aqui não havia agressão física a ninguém e o apetite da vida havia perdido. Sim, mas diante de uma loucura daquela... Né? É muito mais provável que você perca o ânimo quando está sendo invadido na sua alma, no seu sentimento, do que no seu próprio corpo. Sim. João, porque a água não tem cabelo, a gente se desespera. Eu tive um desespero na minha vida. Quando eu era menino, né, isso já tem tempo, eu era um bom nadador. Nadei muito. Mas houve um episódio que eu caí na água e a corrente me puxou para o fundo. E eu dava uma abraçada para frente e eram 3 para trás. Uma para frente e 3 para trás. Eu já não tinha mais força e também não tinha mais esperança de viver. Foi quando alguém viu a minha aflição, era mais habilidoso do que eu, estava mais descansado que eu, mergulhou e me sustentou. Eu era garoto. E eu dizia assim, se eu sair dessa, eu vou para a igreja com meu avô. É claro que eu não cumpri a promessa, né? É claro que eu não cumpri a promessa. Mas eu estou pensando aqui que todos eles estavam orando, né? Todos estavam orando. Até aqueles que não tinham vínculo com a fé estavam ali em oração, passaram a noite toda orando. É hora da gente fazer as promessas da gente, é hora que a gente vai perdendo a esperança, né? Não é? Mas vamos parar de contar a história da gente, né? Vamos voltar para o texto aqui. 33, versículo 33. Perto do amanhecer, Paulo reuniu tripulação e passageiros e propôs um desjejum. Este é o 14º dia que estamos sem comida. Nenhum de nós comeu nada, mas insisto em que comam alguma coisa agora. Vocês vão precisar de força para o resgate que está diante de nós. Garanto que vocês sairão desta sem um arranhão. Ele partiu o pão, deu graças a Deus e o distribuiu, e todos comeram animados. 276 pessoas. Depois da refeição, estando todos satisfeitos, o navio foi aliviado de seu peso, mais uma vez, agora da carga de grãos. Ao raiar do dia, ninguém reconheceu o lugar, mas estavam numa baía com uma bela praia. Decididos a levar o navio para a praia, cortaram as âncoras, soltaram o leme e seguiram o vento. Mas não deu certo. Ainda longe, batemos no Recife e o navio começou a se partir. Os soldados decidiram matar os prisioneiros para que ninguém pudesse escapar a nado, mas o centurião, determinado a salvar Paulo, os impediu. Ordenou que todos os que sabiam nadar pulassem no mar, e os que não sabiam deveriam se agarrar a alguma prancha, e todos conseguiram chegar à praia. Olha aí, caramba. Vocês sabem que eu já li o livro de Atos dos Apóstolos várias vezes. Eu nunca tinha me atentado para esta ceia, João. Como apareceu Ceia um da pão ali, madrugada. né? Essa ceia da madrugada, nunca tinha me atentado, nunca me chamou a atenção. Paulo estava com um pão preparado. Olha. Eu vou pensar melhor nesse texto aqui, porque isso aqui é um texto inspirador, né? Eu volto novamente a bater na mesma tecla. Alguém está disposto a seguir as ordens divinas
lideranças lhe são confiadas. Pessoas passam a confiar em você quando você é digno dessa confiança. Paulo chama 200 e quantas pessoas? 76. 77 pessoas se levantam no navio e dizem: ei, vamos agora, me ouçam. É hora de comermos, para recobrarmos o ânimo. E todos seguem a Paulo. Ou seja, Assumiu a liderança, né? Quando você tem o Espírito de Deus, você assume lideranças, mesmo que não te seja confiado. Quem era o líder naquele barco? Depois do comandante para a navegação, era o comandante. Para a tripulação, para todo mundo ali, era o centurião, era a autoridade máxima. O terror eram os soldados, mas ali estava um prisioneiro que assumiu a liderança. Sim. João, é engraçado que a ideia não é dos soldados, né, dos faca na caveira, matar os prisioneiros. eram dos caras do barco. Eles é que estavam com medo do que podia acontecer a eles, com a responsabilidade de conduzirem aquela tripulação, né? Eles com medo da censura vão matar. Né? Vamos matar. Que coisa interessante é isso que está acontecendo aqui, né? E assim, é interessante é que na percepção de Paulo vamos comer porque vamos viver. Não vamos comer porque vamos morrer, né? Vamos morrer de barriga cheia. Vamos encher a barriga porque precisamos viver, né? E energia para nadar. O carboidrato, né? Fiquem tranquilos. O carboidrato ali. Gente, é muito lindo. Depender de Deus é muito lindo, é muito agradável. Desde a prisão de Paulo, prendem Paulo, ou seja, um prisioneiro já não é alguém que se atribua valor. Mas quando prenderam Paulo, desde o dia que prenderam, os valores de Paulo vão sendo revelados mesmo na prisão. Mesmo no meio da tragédia, e nós vamos encontrar mais adiante, quando dizem, esse cara deve ser um culpado, né? Foge de tudo, até a serpente, aí depois muda a história, né? Isso é muito lindo, gente. Deixar de servir esse Deus, deixar de depender dele é loucura, é pura burrice. Alguém que se faz religioso e não depende inteiramente dele. Se fazer religioso e não ter essa dependência é jogar pedra no muro. Sim. Nem marca e ainda pode te retornar e quebrar a tua cara. Se você se dispõe a servir a Deus, se disponha com integridade. Sim. Deixe que Ele domine o teu barco. Sim. Porque Amém. as coisas estarão sobre o teu comando. Sim. Lendo essa história, eu lembro de um dos primeiros livros que eu li foi a história de Robinson Crusoe, né? Que é outro náufrago, né? Que como Deus está no controle dessa história, eles vão agora atracar na ilha de Malta. O planejamento e a habilidade de todos aqueles que tentavam ainda salvar a embarcação não deu certo, mas deu certo o que Deus havia planejado, que era salvar a todos, não é? Amém. Porque Paulo tinha um destino. Eu acho que é sempre bom a gente, quando começa a caminhar com alguém, que a gente caminhe ao lado de pessoas com destino, pessoas que sabem para onde estão indo. Muitas coisas podem ser nos poupadas quando nós estamos caminhando com alguém que sabe para onde está indo, né? Amém. Gente que não sabe para onde está indo, gente que vive só pelo salário que ganha, gente que vive só pelos apetites que tem, são gente perigosa, né? Pelo lucro que lhe é propiciado. As vantagens, né, João? As vantagens. Paulo não é esse, né? Ele tem um destino a cumprir, ele tem uma palavra a seguir, e isso vai garantir a vida de todos ali. Gente, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Assim, eu fiz força para não entrar no capítulo 28 também, para deixar o capítulo 28 para a próxima semana. Próximos capítulos. Porque é um capítulo que eu encontro muita força para a minha caminhada ao ler esse capítulo 28. É o capítulo de um tesouro espetacular guardado, né? Principalmente as últimas linhas do capítulo 28. São palavras de extremo ânimo.
João, hoje, dia 28, é o último domingo do mês. Isso, lembrando a vocês que no próximo domingo é o nosso culto eucarístico. Sim, provavelmente. Vamos partir o pão para viver, não para morrer, né? Vamos celebrar. Uhum. Sim, será um dia espetacular. Tem sido, toda a ceia para nós tem tido cada dia maior sentido na nossa experiência cristã, não? É que a ceia em nossa comunidade cristã não é uma obrigatoriedade nem cumprimento de um ritual, é uma celebração. A gente tem tentado, a gente tem levado a entender os participantes que é uma celebração e não cumprimento de um ritual da denominação ou religioso. É uma celebração. Nós pomos a ceia para celebrar a nossa redenção e assim comungarmos do corpo e do sangue de Cristo. Sim. E você é convidado a participar conosco no próximo domingo, na Rua Santo Antônio, logo entrando na curva do 90. É muito fácil de encontrar a Igreja da Colheita. Amplo estacionamento, segurança para você estar com a gente e o nosso acolhimento, que é próprio de nós que fazemos essa comunidade evangélica. Sim, verdade. Você é nosso convidado para o próximo domingo. Não que o domingo de hoje não seja também. Lançamos o nosso convite para o nosso encontro das 18h30, que será um encontro espetacular. Sempre tem sido. Um encontro com a palavra, o encontro da nossa entrega, sempre tem sido muito legal, né? E se você não conseguiu captar todo o programa por conta de alguma interrupção, aguarde um pouco, você vai encontrá-lo depois das 9 da manhã no Instagram e você pode... No YouTube. Ou no YouTube, desculpe, você pode aproveitar todo o programa. O nosso canal é Igreja da Colheita. Você entra lá no YouTube, Igreja da Colheita, e você vai dar de frente com o programa Pastor de João. hoje. Dá de frente com o Pastor João. Pastor João vai estar logo de frente lá. E você pode mandar qualquer mensagem no nosso Zap, que a gente está pronto para acolher a mensagem e responder. 9144-7068. Se não conseguir, 70 de novo. Gente, um bom domingo para todos aí. Shalom. Shalom.